Olá, 21 de setembro, Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de Conscientização dessa doença. Hoje o nosso convidado é o médico psiquiatra Rodrigo de Jesus, que já esteve aqui no RDTV. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Nós temos uma estimativa aqui no Brasil de mais de 1.200.000 casos da doença. Hoje é um dia de prevenção. É possível prevenir o Alzheimer? Bom, o Alzheimer é uma doença genética, né? Caracterizada predominantemente genética, e o que você vai ter de auxílio seria a atividade física e uma dieta bem balanceada, principalmente a dieta do Mediterrâneo, que são fatores que vão estar ajudando na prevenção, né, da doença. Então, na verdade, se a pessoa ela tiver uma predisposição genética, ela consegue retardar um pouco mais, é isso? Exatamente, O você aparecimento. vai conseguir demorar mais para ter os sintomas. Uhum. Quais são os sintomas assim, iniciais que as pessoas têm que se observar? Porque existem também outros tipos de demência, né? Sim. O que seria um sintoma clássico do Alzheimer? Importante essa pergunta, porque as pessoas geralmente associam, acham que perdeu a memória, começa a ter alguns déficits, já é um sinal de doença de Alzheimer. E não necessariamente é isso. Então você tem outras comorbidades, você tem outros fatores, por exemplo, uma depressão, que podem levar também a déficit cognitivo, um declínio cognitivo. O próprio envelhecimento fisiológico do ser humano vai tendo perdas de memória, mas claro que essa perda de memória não chega a comprometer de uma forma significativa o funcionamento daquela pessoa. Então, às vezes, você esqueceu, de repente, uma coisa no fogão, uma chave e tal. Nós, na nossa idade aqui, a gente faz isso, né, no nosso dia a dia. O importante é que você observar se essa pessoa está tendo uma perda muito acentuada de memória, começa a esquecer de fatos que eram recentes, que ela tinha um domínio e começa a ter esse esquecimento, às vezes de pessoas. Então ela começa a trocar as histórias, trocar palavras. Então ela vai contando uma história e ela mistura uma história antiga ou de um outro fato que aconteceu com essa história presente. Porque houve uma lacuna que ela não consegue identificar qual foi, e ela pega uma história de outra, e aí se mistura. E aí quem está próximo, às vezes o familiar fala, não, peraí, aquilo ali aconteceu naquele dia, mas isso aqui foi em outro. Então existe essa confusão. São sinais que a pessoa pode estar tendo um declínio cognitivo e merece uma investigação. E o que você falou também é importante em relação a isso. Nem todas as doenças demenciais são Alzheimer. De 50% a 70% doença de Alzheimer é a mais comum. Mas você tem aí uma demência frontotemporal, demência de Lewy, demência vascular, então outras demências também que vão cursar com perda de memória. Uma das questões que a gente sempre fica, acho que na dúvida, né, em relação a como chegar a um diagnóstico. Quais são as especialidades necessárias para se diagnosticar o Alzheimer ou se diferenciar se é ou não o Alzheimer ou uma outra demência? Bom, procurando um médico, muitas vezes o médico tem um bom treinamento na área, seja o seu geriatra, o neurologista, o psiquiatra, um próprio psicólogo com experiência na área pode fazer um teste chamado neuropsicológico que vai determinar muitos sintomas e identificar essa perda de memória que a pessoa está evoluindo. Claro que o diagnóstico vai precisar do complemento de um médico, né, uma especialidade ou outra, mas você já consegue entender como que está o funcionamento desse cérebro dessa pessoa. Quando o paciente chega para a gente, então a gente precisa fazer uma bateria de exames, colher essa anamnese, saber como que foi essa história, quando começou os sintomas, a que tempo começou, porque quando o paciente começa a ter esses primeiros sintomas de perda de memória, a doença já está ali há muito tempo. Quando a pessoa, em média, em torno de 8 a 10 anos, a pessoa está convivendo com Alzheimer, porém, dependendo da reserva cognitiva que ela tem, o que é reserva cognitiva? É a capacidade dela. Então, se você tem uma pessoa que tem um nível de instrução até o seu segunda série, quarta série, e você pega uma pessoa que tem uma formação superior, essa pessoa ela tem uma reserva cognitiva, uma capacidade cognitiva muito maior pelo aprendizado que ela teve. Então, claro que o esgotamento dessa pessoa que tem mais anos de escolaridade, ela vai ser mais demorado do que aquela pessoa que tem uma baixa escolaridade. Tanto é que no teste, quando você vai avaliar, por exemplo, um mini exame do estado mental, você leva em consideração a idade e o corte do score é levado também à escolaridade dessa pessoa. Quantos anos essa pessoa estudou? Para você poder ter a triagem. Não, então, até tantos anos de estudo, você espera que essa pessoa vai fazer uma pontuação. Se essa pessoa tem de tanto a tantos anos, outra pontuação. E aí, assim sucessivamente. Então, quando o paciente chega, você faz esses testes, por exemplo, o Mini-Mental. Claro que existem outros testes, né, o MoCA, o teste do relógio, outros testes cognitivos para avaliar
e você já começa a ter uma noção de quanto tem essa perda. Aí você vai solicitar exames bioquímicos, né, para ver se tem alguma outra patologia que pode cursar com alterações de memória, por exemplo, alterações endócrinas, tireoide, né, diabetes, se tem alguma infecção em curso. Então, você precisa investigar e fazer a exclusão dessas doenças para então você ter um entendimento. Peraí, não tem nada alterado nessa pessoa. Então, o que está fazendo ela perder a memória? E aí, então, o teste de imagem para ver se existe alguma alteração também a nível do sistema nervoso central que pode estar acontecendo. De repente, essa pessoa está evoluindo ali com um processo do AVC ou, de repente, um tumor cerebral e não tem nada a ver com Alzheimer. É uma outra doença que está causando isso. Então, você precisa ter ferramentas para excluir o Alzheimer. A partir disso, então, tendo esses exames, o embasamento, você vai ter um diagnóstico provável de uma doença demencial. Houve uma evolução nesse tipo de diagnóstico, porque o que a gente percebe, e aí é uma questão assim, uma visão leiga, digamos, né? À nossa volta, a gente começou a ter mais conhecimento de pessoas que tiveram parentes com Alzheimer, né? Eu mesmo conheço pelo menos duas, né, pessoas, duas amigas. Nós aqui entrevistamos uma delas, a advogada Daniela Iegros, né, que contou aí num livro a história do pai dela, que era uma grande liderança católica aqui no estado, não só em Cuiabá, mas no estado, e a evolução foi muito rápida, né? E assim, está se evoluindo também nesse sentido do diagnóstico e do tratamento? Sim, o conhecimento leva as pessoas a buscarem mais. Claro que a evolução da medicina, você começa a treinar mais os profissionais. Então, o profissional começa a olhar mais para esse tipo de doença. Então, você tem um diagnóstico mais apurado, mais assertivo também, e pelo fato das pessoas estarem buscando, porque hoje as pessoas vão na internet, elas pesquisam, elas sabem que ela vê uma entrevista dessa aqui, ela vai buscar. Então, você tem o quê? Você tem mais diagnósticos sendo realizados. Não saberia te dizer se aumentou o número de pessoas com Alzheimer. Não acredito que seja isso. Acredito que aumentou foi o número de diagnósticos. Você tem um diagnóstico mais elaborado, então você aumentou o número de pessoas com a doença. Em termos de tratamento, também teve evoluções nos últimos anos. Mas, como você disse no início, essa evolução ainda é um retardamento da evolução da doença. Nós não temos ainda um processo efetivamente de cura da doença de Alzheimer. Você não tem como reverter a lesão que ela causou a nível de neurônio, a nível de parênquima cerebral ali, que causou essas alterações na memória da pessoa. Até a gente vai colocar aqui no card, na descrição do YouTube, essa entrevista da Daniela, contando um pouquinho essa história, pegando esse caso como parâmetro, né, do senhor Iegros, José Adriano Iegros. Ele chegou num grau em que ele ficou totalmente dependente, acamado. E às vezes as pessoas ligam o Alzheimer apenas com a perda de memória e acham que assim, a pessoa vai esquecendo, esquece tudo, esquece a família e pronto, e a doença termina apenas nessa questão da memória. Qual é o quadro, como que ela evolui e até que ponto ela pode chegar mesmo com um diagnóstico e um tratamento, doutor? Então, veja bem, quando você fala em uma doença de Alzheimer, um processo demencial, você tem alterações cognitivas. A cognição ela é composta pela atenção, pela memória, pela linguagem, pela função executiva, que é a função de se planejar, de se organizar, de se localizar geoespacialmente. Quando você tem uma alteração a nível de doença de Alzheimer, algumas outras doenças demenciais, você tem um comprometimento dessas estruturas. Claro que quando você fala em memória, o que leva a pensar doença de Alzheimer, mas essa pessoa já tem uma falta de atenção, ela já não consegue se concentrar, ela já não tem um processo da fala muitas vezes adequado, ela já começa a ter uma fala com dificuldade para lembrar das palavras, para gesticular, né, fazer alguns gestos. Às vezes, reconhecer objetos, você dá um objeto para aquela pessoa, a pessoa tem dificuldade. Se você coloca ela em um determinado ambiente, ela tem dificuldade para se localizar nesse ambiente, como que eu vou até tal lugar, como é que eu vou sair daqui? Então, você começa a ter perdas em várias outras funções cognitivas, não só a memória. Às vezes você tem alteração do humor, ela pode cursar com depressão, com irritabilidade, alterações do ciclo do sono da vigília, então a pessoa pode ter alterações de sono, dormir muito de dia, dormir pouco à noite, né? Então alterações a nível de deglutição com o evoluir da doença. Então a doença que ela vai ao longo do tempo causando muitos déficits e de muito sofrimento, tanto para a pessoa quanto para a família. Falando um pouco sobre a família, né? Aproveitando esse seu gancho. A família pode adoecer junto no sentido de ficar deprimida, de trazer alguns outros problemas, porque por ver ali o seu parente
com o Alzheimer? Toda doença, todo transtorno mental que leva a um sofrimento tão acentuado, até mesmo um quadro depressivo muito grave, você pode ter um adoecimento da família, né? Um alcoolismo, por exemplo, você pode adoecer essa família. A doença de Alzheimer, né, não tratada, ela vai ter um desfecho muito desfavorável. E isso vai levar a um sofrimento muito significativo para aquela pessoa e para a família. Porque essa família, ela vai ter que despender muito gastos em termos de energia, de tempo, de cuidado. Muitas vezes vai entrar com a medicação, essa medicação não vai ter a mesma resposta que era esperado. Então vai ser de muita angústia para os familiares. Então precisa a família também ter uma preparação, talvez muitas vezes até passar por um acompanhamento psicológico para poder lidar com isso. Então hoje a gente já tem alguns grupos, né, algumas informações sobre isso que ajudam as pessoas a lidar melhor, né? Você tem a sociedade hoje que disponibiliza alguns tratamentos para as pessoas que são familiares, os cuidadores de pessoas com Alzheimer. Uhum. Quem estiver aí nesse processo em busca de descoberta de diagnóstico, tá vivendo esse momento aí, que tipo de conselho, de orientação o senhor poderia dar nesse momento aí? Às vezes a pessoa está aqui na internet, como o senhor falou, está buscando informação, né? O que fazer? Eu acho que inicialmente tentar buscar um auxílio médico, né, para tentar identificar esse diagnóstico. A partir do momento que se diagnosticou a doença de Alzheimer, tentar fazer buscar todos os meios de retardar essa doença, com a medicação, com terapia, com atividade, com uma dieta adequada. Então, se já existe o diagnóstico e não tem como ser outro, é isso que está aí, a gente tem que enfrentar com aquilo que a gente tem em mãos. Então, vamos tentar se unir, vamos tentar buscar a melhor forma de combater a doença. Alguma questão que a gente não abordou, doutor, sobre o Alzheimer, para a gente encerrar, ou que o senhor gostaria de ressaltar? Bom, em relação ao Alzheimer, eu acredito que é muito importante isso que a gente está fazendo, porque existe às vezes uma confusão das pessoas e achar que sempre tudo perda de memória está ligado ao Alzheimer. Então, não necessariamente é isso. E as pessoas muitas vezes têm medo, falam, não, eu estou perdendo e eu não vou buscar ajuda. E é muito comum também o paciente. Quando o paciente começa a identificar que ele está tendo essas perdas de memória, ele começa a se isolar. Porque ele não quer se expor à situação onde ele vai demonstrar o seu déficit. Então, isso tem que ser um sinal de alerta para as pessoas. Então, você vê aquela pessoa que ela é ativa, que ela é extremamente funcional e, de repente, ela começa a se isolar, ficar mais quieta, ter algumas alterações de comportamento, pode ser ali o início da doença que a pessoa está tentando ali evitar demonstrar para os outros. Então, é importante a família estar unida nesse momento, buscar os melhores tratamentos e não ter esse preconceito. Eu acho que a gente está aqui nesse dia para falar sobre isso e buscar ajuda o mais cedo possível. E lembrando aí, então, novamente, a prevenção, boa alimentação, atividade física, exercícios para memória. Sim, isso você funciona? tem. Às Sim, vezes a gente vai você falar tem. palavras cruzadas, neuróbica. Sim, não, mas as palavras... Porque quando você faz esse treinamento da memória, quando você faz treinamento de habilidades, ele consegue desenvolver também. Então, por exemplo, você vai aprender uma língua, né? Fazer a pessoa estudar, aprender uma língua também estimula os neurônios. Então, é importante você dar atividade para esse cérebro. Então, às vezes as pessoas fazem assim, não, deixa que eu faço, deixa que eu pego. Não, estimule essa pessoa a buscar, aprender, seja palavra cruzada, seja brinquedos cognitivos, procure atualizar essa pessoa. Que dia que é hoje? Hoje é dia tal. Leia um jornal, saiba que dia que é, se oriente, porque uma das coisas que vai acontecer no início é a perda da orientação. As pessoas ficam, que dia que é hoje? Aí fica, sabe, não sabe que dia que é, não sabe que ano que é. Então, se você começa a exercitar isso, está sempre reforçando, você provavelmente vai ter um retardo na evolução da doença. Tá joia, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Espero que a gente possa ajudar muita gente, né, que está nos assistindo aqui. Eu que agradeço. Gente, nós ouvimos então o psiquiatra Rodrigo de Jesus falando sobre o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, que tem dúvidas, que tem um parente aí que está com uma perda de memória, está com medo, está com preconceito em relação à doença, encaminhe essa entrevista. Vamos divulgar conhecimento. Peço que você compartilhe, ela está disponível no nosso canal, do YouTube, no site RD News em destaque, lá no RDTV, com chamadas nas redes sociais. No canal do YouTube eu vou deixar o link também para a entrevista da advogada Daniela Iegros, que conta um pouquinho da história dela com o pai. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.